Bom dia, né? Gente, eu vou tentar fazer de uma outra forma, né? Como a gente tá tendo, eu tô tendo, a gente tem as aulas de terça, né? Terças, a gente tem aula de filosofia e sociologia nas terças-feiras, né? Eu vou tentar fazer da seguinte forma, eu vou tentar fazer um vídeo de cada, um vídeo de sociologia, um vídeo de filosofia, né? Fiz esse agora de sociologia. A última aula nossa que a gente viu foi sociologia, né? Relações culturais. Uma coisa muito importante, relações culturais. Cai bastante, cultura em sociologia no Enem cai muito, de 2011 para cá vem caindo bastante, né? Inclusive algumas questões, aí depois eu vou citar com mais tempo, aí eu vou citar algumas questões que são relacionadas à cultura, né? O Enem adora fazer esse tipo de... Inclusive ano passado teve questões sobre cultura. Então, a gente vai trabalhar esse assunto, é muito importante, né? Essas relações culturais. E hoje a gente vai ver um outro assuntozinho relacionado a relações culturais, né? Que a gente já viu um pouquinho lá com o positivismo, a gente já viu um pouquinho na última aula, né? Na aula de relações culturais, a gente falou um pouquinho, no finalzinho a gente falou um pouquinho sobre etnocentrismo, e hoje a gente vai trabalhar etnocentrismo, né? Que é um assunto sociológico muito importante, que surge muito, que é potencializado muito pelo positivismo do século XIX, positivismo que a gente viu em sala de aula, a gente viu lá com Auguste Comte e o positivismo, e a gente volta hoje para falar um pouquinho sobre etnocentrismo. Esse etnocentrismo que é muito potencializado no período do positivismo, final do século XIX, início do século XX. E aí, o que é que eu estou dizendo? Gente, professor, semana passada foi aula de sociologia, essa semana não seria para ser filosofia? É isso, eu vou tentar fazer por dia 2 vídeos, um de sociologia, um de filosofia, para a gente adiantar, né? E quando a gente, fé em Deus, aí futuramente, em breve, a gente voltar para a sala, a gente vai falar um pouquinho mais rápido e revisando, né? Logicamente, certo? Então, eu vou fazer esse videozinho agora, estou fazendo esse videozinho agora para vocês de sociologia, etnocentrismo, e mais tarde, né, mais tarde à tarde aí, até o finalzinho da tarde, eu mando mais um de filosofia. A gente vai adentrar em filosofia, a chamada filosofia medieval, né? Uma filosofia muito cobrada, uma filosofia muito importante, principalmente quando você vai falar lá de Santo Tomás de Aquino, né? Santo Agostinho também é importante, mas Santo Tomás de Aquino tem uma importância muito grande, porque ele vai buscar lá em Aristóteles essa influência para fazer sua filosofia, certo? E a gente vai trabalhar um pouquinho isso agora à tarde. Eu vou fazer esse videozinho sobre filosofia medieval, pelo menos a introdução, pelo menos a primeira parte de filosofia medieval. Mas agora a gente vai ver um pouquinho de etnocentrismo, certo? A tradução é etnocentrismo, o nome já está dizendo, etnia no centro, né? Mas na verdade, alguns sociólogos têm umas definições mais que nos fazem entender melhor. Lógico que na etnografia, na palavra, a palavra em si, ela significa etnia no centro, etnocentrismo, né? Mas alguns sociólogos definem como etnocentrismo como algo, como o julgamento de uma cultura. A gente falou no finalzinho do último vídeo, lá na terça-feira passada, a gente falou um pouquinho sobre a forma de evitar Franz Boas lá, né? Que é aquela questão da cultura. Ele vai falar um pouquinho sobre não julgar a cultura do outro, né? Não fazer essa comparação. Ele discordava dessa comparação cultural. Você olhar a cultura do outro comparando com a sua. Isso gera um etnocentrismo, né? Porque quando você faz uma comparação, quando há uma comparação cultural, você está fazendo uma comparação dizendo quem é melhor e quem é pior. E quando você faz esse tipo de julgamento de quem é melhor e de quem é pior, você está cometendo um etnocentrismo. Você está dizendo que algo é superior ao outro. Isso é etnocentrismo. Quando você coloca que uma etnia é superior a outra ou é inferior a outra, você está fazendo etnocentrismo. Você está cometendo etnocentrismo. E o etnocentrismo pode nos levar
a um preconceito. Lógico que pode nos levar a um preconceito. Isso ficou muito claro no imperialismo, quando os europeus saíam da Europa para ir para a África e para a Ásia, dizer que ia levar civilização para essa galera, como se essa galera não fosse civilizada, ou essa ideia de civilizado e não civilizado. Essa ideia nos remete ao etnocentrismo. A gente está colocando a etnia no centro, né? Então, eu definiria etnocentrismo, lógico que no pé da palavra, na letra realmente é etnia no centro, mas eu colocaria como definição, inclusive vou colocar no resumo para vocês, né? Eu colocaria o processo, é o fenômeno, é a ação de julgar a cultura do outro. Quando você faz esse julgamento, você está colocando uma etnia como superior, como inferior, você está cometendo um etnocentrismo. Certo? Outra coisa importante aqui é a pergunta, né? O etnismo nos leva ao preconceito? Logicamente que sim. Quando você julga a cultura do outro sem conhecê-la ao pé da letra, sem realmente conhecê-la, você está cometendo um preconceito. Né? Pré-conceito é você ter conceito de algo que você não conhece. Então, muito cuidado com